que a exoneração da pesquisadora Lúbia Vinhas do INPE foi tão repercutida? Qual o papel do INPE na questão do desmatamento da Amazônia? Por que a instituição tem sido alvo de tantas ações do governo? E o que nosso ministro do Meio Ambiente tem feito nesse cenário? Por que ele é tão criticado? Vamos tentar entender um pouquinho a situação. Afinal de contas, o que o INPE tem a ver com a Amazônia? O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi quem criou alguns projetos de monitoramento do desmatamento da Amazônia. E através desses projetos podemos saber qual o efeito do conjunto de ações do Ministério do Meio Ambiente contra a derrubada da floresta. Podemos ver o que está acontecendo lá e como as políticas públicas influenciam o comportamento da região. Essa é a importância do INPE na Amazônia. Esse é o trabalho que certifica o que estamos fazendo lá. Um desses projetos, talvez o mais importante deles, é o PRODES, que utiliza dados de alguns satélites para monitorar a degradação da floresta, utilizando imagens. E antes de qualquer coisa, eu preciso esclarecer uma informação que ficou muito mal explicada na palavra do vice-presidente. Na ocasião, ele falou que demoraria um ano para a gente saber e constatar o que foi feito lá. O que mostra que talvez eles não saibam muito bem como esse trabalho é realizado. Ou, na minha opinião, mostra o quanto esse ataque é calculado e necessário para promover as mudanças que eles querem no meio ambiente. Isso está errado. Esse trabalho gera, sim, uma taxa anual. Mas isso são dados consolidados para estudo e fazer algumas projeções, obviamente. Mas a taxa de revisita no programa, né, de obtenção dessas imagens, é de 16 dias. Veja bem, apenas 16 dias, não um ano. Os resultados obtidos por esse projeto são sim considerados confiáveis pela comunidade científica, tanto nacional quanto internacional. E desde 2004, todos esses dados são abertos ao público para serem revisados. Eles chegam a ter uma precisão de 95%. Não é pouco, é 95%. Era assim um dos trabalhos mais elogiados no mundo na área de conservação. Você pode estar se perguntando, né? Para que servem os dados obtidos por esse projeto, né? Como eles são utilizados? Por que são tão importantes? Bom, esses dados são utilizados, por exemplo, em certificações de cadeia produtiva do agronegócio, que garante competitividade para o Brasil, agrega valor ao nosso produto. É esse tipo de trabalho, o monitoramento e a certificação, que nos colocou como oitava economia do mundo, líder em muitos setores do agronegócio, utilizando o Código Florestal, não atropelando ele. É utilizado em acordos internacionais, como a COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, na obtenção de doações monetárias, como os mais de 3 bilhões que a gente perdeu do Fundo Amazônia. Em 2004, o INPE criou um outro projeto, é o DETER, né, que depois foi atualizado em 2017, hoje em dia se chama DETER-B. É um projeto auxiliar do PRODES, que também utiliza satélites para monitorar o desmatamento da floresta. Em 2015, essa parceria já fazia um monitoramento praticamente em tempo real, com alcance de pequenos lotes de 3 hectares. Hoje em dia, a gente já evoluiu, a gente consegue localizar focos com menos de 1 hectare. Todos esses dados, com foco em desmatamento, degradação, exploração da madeira, são enviados diretamente para o IBAMA, um órgão que é controlado pelo Ministério do Meio Ambiente. E por que eu falei tudo isso até agora? Porque era aqui que eu queria chegar. Atualmente, o Ministério do Meio Ambiente é comandado por Ricardo Salles. Ricardo, ele foi secretário pessoal do Geraldo Alckmin até 2016, quando foi nomeado secretário do Meio Ambiente aqui de São Paulo. E tentou ser deputado federal depois, em 2018. Ele já tinha dito frases como:
Precisamos combater a defesa irracional do meio ambiente. Numa época que a gente era líder do agronegócio. Logo que assumiu a secretaria aqui em São Paulo, ele suspendeu contratos, interrompeu planos de manejo de unidades de conservação, como parques e estações ecológicas, colocou o cadastro ambiental rural sob sigilo para proteger desmatador, tentou vender terras públicas sem a autorização do legislativo. Ele foi processado pelo MP por fraude no processo de zoneamento da várzea do Tietê. Fraude! O Ministério Público Federal teve que intervir em outra ocasião porque ele queria cancelar multas de desmatamento e queimada. O MP de São Paulo, inclusive, já quebrou o sigilo dele e do seu escritório de advocacia, onde ele é sócio da mãe, né? Como sempre, essa turminha usando de laranja a mãe, a filha, a irmã, a mulher, né? Ele é acusado de enriquecimento ilícito, né? Praticamente triplicou seu patrimônio de 2012 para cá. Sem novidade também. Ele, já como ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, ele retirou a Força Nacional do Pará. A Força Nacional era quem ajudava a combater o desmatamento na região. 10 dias depois disso, teve o Dia do Fogo. Vocês acharam alguma coincidência? Tudo bem, vamos lá. Antes mesmo dele soltar a outra frase dele, né, a famosa: precisamos aproveitar que só se fala em Covid e ir passando a boiada, mudando o regramento, né? Ele já tinha ajudado o atual governo a atacar o sistema de proteção da Amazônia, sucateando e desmoralizando órgãos como IBAMA, Chico Mendes, entre outros. Mas eu nem vou me perder falando desses outros, porque dariam outros vídeos. O foco aqui é o INPE. Há mais ou menos um ano atrás, o INPE divulgava a maior série histórica de desmatamento. Bolsonaro não gostou da transparência dos dados e muito menos da divulgação sem a sua prévia censura, né? Nem o Salles. Ele inclusive disse que os números eram sensacionalistas. Foi lá e demitiu o então chefe do Instituto, Ricardo Galvão. Ricardo Galvão, que depois, no fim do ano, viria a ser premiado como cientista do ano pela revista Nature, uma das mais bem conceituadas pela academia científica. Ele tinha, assim, de fato, um trabalho muito bem feito lá. Em junho desse ano, de novo tivemos números alarmantes de desmatamento, né? De novo, novos recordes, né? E de novo incomodou. Dessa vez, a culpada pela divulgação da verdade foi a Lúbia Vinhas. Lúbia era coordenadora do Instituto e dava continuidade ao ótimo trabalho realizado pelo Ricardo. Era a coordenadora geral de observação da terra, responsável pelo monitoramento da devastação florestal. Ela foi exonerada sem explicação alguma. A gente não pode perder de vista o fato de que apenas 2% dos proprietários de terra serem responsáveis por 62% do desmatamento. Eles são poderosos. E veja bem, eu só estou falando do INPE, mas isso é sistemático. Ainda precisamos dar atenção para o IBAMA, para o ICMBio, para o Chico Mendes, para a FUNAI. Esse avanço ilegal e assassino sobre terras e povos indígenas, ao garimpo, que voltou a ganhar força com Jair Bolsonaro no poder. Eu não vou dizer aqui o valor econômico do patrimônio genético que podemos perder, ou do serviço ecossistêmico prestado pela floresta, né? Ou do quanto o Brasil depende da regulação do clima feito por ela. Isso você já tinha que saber. O Salles, ele não é só perigoso para o meio ambiente, ele representa perigo real para a economia do país. Mesmo assim, o Bolsonaro falou que ele continua no cargo, né? Afinal, a atuação dele deve estar agradando o presidente. A nossa economia, ela depende do agronegócio, é um dos seus pilares. E empresas europeias de gestão de investimento já estão ameaçando tirar o dinheiro do Brasil. A gente está colocando em risco a capacidade de negociar nossos produtos com o mercado internacional. E, infelizmente, ainda tem gente que apoia essa loucura. Mesmo pessoas ligadas a tal bancada
ruralista. Só que eles também vão perder. Eles só não perceberam ainda.